Bem, pessoal, seja bem-vindo novamente ao nosso canal. E hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre por que as empresas acabam não crescendo. Bem, pessoal, costumo aí participar de networks, vejo grupos no Facebook, Instagram, LinkedIn, e vejo muitos empresários ou pequenos empreendedores reclamando muito, porque as coisas são difíceis, como é que eu faço para vender mais, ou seja, não estão confortáveis com a situação. Isso eu vejo muito comum, embora eu vejo também muitas empresas comentando que as coisas estão boas, né? E o que separa, na verdade, quem está indo bem e quem está indo mal, né? E isso eu quero explicar um pouco esse conceito, né? Basicamente, uma teoria, né? Por que na verdade ocorre essa diferença em relação às empresas, né? O primeiro ponto importante é sair da inércia, né? O que eu quero dizer sair da inércia? Esses empresários que têm mais sucesso, eles não chegam todo dia e fazem exatamente a mesma coisa. O que é a definição de inércia? Inércia é quando, se um corpo está em movimento, ele vai permanecer em movimento até que uma força externa o tire desse movimento. Se ele está parado, ele vai continuar parado até que uma força externa coloque ele em movimento. Essa é a definição da física de inércia. Então, quando eu falo que uma empresa está na inércia, o empresário está na inércia, é aquele cara que vem todo dia faz exatamente a mesma coisa para ter exatamente o mesmo resultado, né? Então, tem que ser de inércia, ou seja, você tem que fazer um movimento para sair da sua zona de conforto. Esse é um dos pontos que eu vejo que muitas empresas demoram, na verdade, às vezes só quando a água está batendo na bunda que começa a se mexer. Então, primeira dica vai aí, comece a se mexer, não faça todo dia a mesma coisa. Eu tenho um ditado que quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Se vem todo dia ficar só na parte operacional, você tem que parar um pouco e pensar, né? E nesse pensar que eu vou justamente para onde que eu acho que é o fator de divisor de águas entre uma empresa de sucesso e uma empresa que está aí um pouco batendo a cabeça, né? Eu vou citar 3 exemplos bem simples, vamos pegar um segmento assim que é bem pouco usual ser usado como case, mas dá para ter um bom exemplo, né? O primeiro deles é o seguinte, eu tenho um determinado amigo que sempre ia, a gente acabou descobrindo que onde eu vou almoçar ele costumava, né, tomar café da manhã todo sábado, que é um restaurante em cima de um supermercado que tem aqui em Curitiba. Ele vem até um pouquinho de longe, eu moro até mais perto do supermercado. O que aconteceu? Eu nem sabia que lá tinha café da manhã, mas ele ia todo sábado, ele ia tomar café da manhã lá. E de repente caiu a qualidade e ele parou de ir, né? Onde está o problema, na verdade, é o seguinte, o restaurante lá, o dono do estabelecimento, ele não sabe que ele deixou de ir, né? Então ele não tem essa informação. Se ele tivesse um programa de fidelidade, não aquele programinha onde que você vai lá, ganha um selinho e a cada 20 refeições vai lá e a próxima de graça, não. O programa de fidelidade informatizado, que consiga realmente identificar o porquê que a pessoa em si, né, automaticamente poderia saber que uma determinada pessoa que tinha uma frequência assídua deixou de ir para ele entrar em contato e ver o porquê que deixou de ir. No caso, é uma perda de qualidade, né? E o cara talvez nem esteja sabendo que está acontecendo, houve uma queda da qualidade, pelo menos na visão dessa pessoa, e pode ser que outras pessoas estejam deixando de ir. Então aí faltou essa informação. Um outro exemplo também em relação ao restaurante, eu também costumava almoçar quase todo dia no mesmo restaurante, né? Eu ia nesse restaurante por causa que é um lugar mais tranquilo e eu normalmente escolho o restaurante pela sobremesa, eu gosto de comer um docinho ali depois do almoço. E deixei de ir, né? E essa pessoa também não tem essa informação. Eu deixei de ir, na verdade, por um outro motivo, porque comecei a almoçar mais frequentemente com a minha esposa, ela gosta de comer mais à la carte, e eu acabei indo para um outro restaurante mais à la carte. Então, olha só, essa pessoa também não sabe que eu deixei de ir nesse restaurante, não sabe nem porquê, né? E o detalhe, esse restaurante que eu tenho passado a almoçar, que é o restaurante à la carte, ele até tem um cartãozinho, aquele cartãozinho que eu chamo de cartão fidelidade burro, né? Aquele que você ganha um selinho lá para fazer a pessoa voltar, que é apenas um apelo financeiro. Não sabe por que eu estou indo lá. Quer dizer, eu estou indo lá pelo fato de ser à la carte. Se, por exemplo, eu resolver passar a ideia para o dono do restaurante de, não, vou mudar para buffet por quilo, ele vai perder um cliente. Ou seja, ele não tem a informação da origem do cliente, por que eu estou indo nesse restaurante, né? Novamente, a gente tem um exemplo da falta de informação. Um outro exemplo, né? Eu costumo tomar café da manhã num posto que tem aqui perto do nosso escritório aqui, quase todo dia, não todo dia.
e eu abasteço nesse posto. Por que eu abasteço esse posto? Lógico que tem o fator preço, mas porque justamente eu vou tomar café da manhã lá, eles têm uma parceria com uma lanchonete bacana, produtos de boa qualidade. E esse posto, ele tem um detalhe interessante, ele tem um quiosque do lado do CAT para você avaliar o atendimento, mas não tem uma pergunta-chave, por que você está indo lá? Né? Porque se ele termina, no caso, a parceria com essa lanchonete, consequentemente eu vou deixar de abastecer lá porque eu vou talvez ir procurar um outro local. Então ele não tem novamente a informação da origem, por que eu estou indo lá. Então nesses 3 exemplos a gente fala o mesmo fator problemático, informação. Né? E o que é na verdade essa questão da informação que eu vejo que é o divisor de água das empresas? A empresa que tem melhor conhecimento sobre o que acontece dentro dela tem melhores condições de ampliar os pontos positivos e combater os pontos negativos. Vou contar um históricozinho, basicamente. Na década de 80, quando começou a parte o pessoal começou a usar sistema, você tinha um sistema simples, que é genérico para todo mundo, que fazia o básico. A partir da década de 90, começou a ter um pouco mais segmentado, ou seja, ter sistema especializado para cada segmento. Só que, embora hoje tenha empresas que trabalham de maneira mais personalizada, que seria a etapa seguinte, né, o empresário brasileiro ficou nisso. Ele ficou o quê? A da automação, da informatização. Ou seja, eu apenas saio do papel para ter isso via sistema. Mas, com um detalhe importante, o empresário brasileiro não chegou na era da gestão da informação. O que eu quero dizer com isso? É fazer com que a informação gere dados, né? Quer dizer, eu falei, esses dados geram informação, que essa informação vai gerar um conhecimento para ajudar na tomada de decisão. O empresário brasileiro não chegou nessa fase. Quando eu falo empresário brasileiro, eu estou dizendo, na minha opinião, a grande maioria dos empresários. Lembrando que sistema de informação gerencial é diferente de gestão de informação. Ou seja, eu estou separando aquele pessoal que tem um sisteminha que controla contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, relatórios, de um sistema de gestão de informação, onde ele obtém dados estatísticos, a partir disso te dá uma informação, que te dá um conhecimento, que te ajuda na tomada da decisão. E aí onde que eu vejo o problema das empresas, ou seja, o empresário ele não sabe muitas vezes o que fazer, porque ele não sabe trabalhar a informação. Né? Eu lembro quando fiz faculdade anos atrás, que saiu de bacharelado em informática, depois foi para análise de sistemas e hoje o nome se chama justamente o quê? Gestão da informação. Porque esse é o foco. Não adianta mais eu ter aquele sistema básico, contas a pagar, contas a receber. Você tem que ter o quê? A gestão da informação e fazer a informação gerar dados estatísticos para ajudar na tomada de decisão. E hoje eu vejo assim, os empresários eles não sabem, citando os exemplos que eu dei, fazendo a ponte, a origem do cliente, por que o cliente deixou de ir, a taxa de conversão. É muito comum eu perguntar para alguns empresários qual é a sua taxa de conversão. Eles não sabem que é a taxa de conversão. Para quem não sabe, a taxa de conversão é um percentual que você tem de conversão das suas vendas, dos seus orçamentos. Então eles não sabem isso, consequentemente eles não sabem a origem do cliente, consequentemente eles não sabem por que estão perdendo venda. E aí ficam reclamando que as coisas estão difíceis. Então, o primeiro ponto, na área da gestão de informação, você tem que ter um sistema personalizado. Você tem que, cada empresa tem o seu grau de maturidade, então cada empresa tem o seu grau de gestão de informação. Então não adianta eu pegar algo muito complexo, colocar numa empresa que não está preparada para isso. Então isso tem que ser um processo evolutivo e gradual, onde você vai trabalhando a maturidade da empresa e isso vai crescendo, né? Porque quando você não tem informação, você comete erros, gera retrabalho, faz apelos financeiros, igual aquele programa Fidelidade, que você ganha um selinho para você voltar lá, ganhar um brinde, um almoço lá depois de 20 dias, né? Não gera inovação, né? Então, aí vai a dica, empresário, passe a tomar mais cuidado com a gestão de informação. Eu tenho vários vídeos que eu comentei sobre taxa de conversão, eu estou sempre batendo na mesma tecla, porque eu vejo que os empresários continuam exatamente cometendo os mesmos erros, né? E agora, quanto que é, né, investir em gestão de informação? Existe não só a nossa empresa, como outras empresas que já trabalham com software de gestão de informação de maneira personalizada e não é algo tão, vou dizer assim, na verdade é barato. Hoje a gente tem um estudo nosso que com menos de 5% do faturamento de uma empresa consegue fazer um bom trabalho de gestão de informação. Ter um software que te dê retorno, que faça obviamente a parte operacional, a parte, vamos pensar assim, de informatização, né, de automação, mas que te dê também a parte da gestão da informação, ou seja, te dê dados estatísticos, trabalhe com BI, que ajude na tomada de decisão, né? Então, assim, não é algo caro, né?
É algo que é possível. O que é 5% do faturamento? Fala até muitas vezes menos que os 5%, né? Então não é motivo para não se investir em gestão de informação. E lembrando, esses exemplos que eu dei, o que é? Falta de informação. Então, quando você achar que as coisas não estão indo bem na sua empresa, faça a seguinte pergunta: você tem informação para saber por que não está indo bem? Né? Se as tuas vendas caíram, se foi a tua conversão diminuiu, ou se foi a quantidade de clientes ou de oportunidades de negócio que diminuiu. Então, você tem que ter a base de informação, você tem que ter gráfico, dados estatísticos e saber trabalhar isso a seu favor. Né? Então, pessoal, segue a dica. Eu falo muito sobre isso porque, infelizmente, é o erro mais comum que os empresários cometem. Bem, conheça os produtos e serviços da KIC, entre no nosso site, Facebook e até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.